Estamos começando mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que semanalmente trata aqui de assuntos do seu interesse. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso está pedindo, em Brasília, a criação de novas varas trabalhistas. Em que municípios elas serão instaladas, qual o trâmite do pedido até a instalação e também a previsão de concurso público para juízes e servidores, a gente fica sabendo agora com o diretor-geral do TRT de Mato Grosso, Hércio Lins. Hércio, obrigada pela sua presença aqui com a gente. A Justiça do Trabalho protocolou, entrou com um pedido agora no finalzinho de fevereiro, pedindo novas varas do trabalho. Quantas são essas novas varas e onde elas devem ser instaladas? São 7 varas de trabalho. Nós estamos tentando distribuir elas pelo estado todo, levando em consideração distâncias e pujança econômica. Então nós temos situado nos extremos Peixoto de Azevedo e Colniza, aqui no sul, Alto Araguaia. Depois nós temos Lucas, Nova Mutum, Sapezal. Essas são, em princípio, as varas de trabalho que serão criadas. E atualmente esses municípios são atendidos por varas instaladas em outros municípios. Quantas varas a gente tem em Mato Grosso atualmente? Nós temos 26 varas de trabalho, sendo 9 na capital e 17 no interior. Vamos pegar o caso de Colniza. Colniza está na jurisdição de Juína. De Juína a Colniza, nós estamos falando de 300 quilômetros ou mais de distância. Agora você imagina uma pessoa que tenha, por exemplo, para receber R$2.000 numa ação trabalhista, se ela vai deslocar de Colniza a Juína. Então é necessário encurtar essas distâncias e nada melhor do que levar jurisdição, levar, na realidade, varas do trabalho a esses locais. Hoje, Colniza é atendida pela vara itinerante de Aripuanã, que pertence à jurisdição de Juína. Diretor, Mato Grosso hoje já tem projetos de lei prevendo a criação de outras varas. Que projeto é esse? Aline, veja bem, nós tivemos, a primeira vez que nós pedimos vara do trabalho, foram 46 anos depois que se instalou a primeira vara do trabalho em Mato Grosso. Depois nós encurtamos essa distância para 10 anos. E agora, com menos de 5 anos, já estamos pedindo novamente. É necessário para poder atender o ritmo de crescimento do Estado. Mato Grosso tem, neste momento, caminhando no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara Federal, o PL 5549. Nesse PL 5549 são 5 varas do trabalho. A segunda de Sinop, a segunda de Itangará, Várzea Grande, Juara e Campo Novo dos Parecis. Isso já alivia? Alivia, porém não resolve. Por isso nós entramos com mais 7 varas do trabalho. Esse projeto de lei, como você disse, está no Congresso. Qual que é o trâmite? Porque nós estamos falando de 2 projetos, né? Nós estamos falando de um que já está no Congresso Nacional e um que foi protocolado agora. Ele é protocolado diretamente no Congresso Nacional? Qual que é o trâmite? Vamos dar nome correto aos documentos. Nós temos esses 7 últimos protocolados agora, é um anteprojeto. E ele está, neste momento, no Conselho Superior de Justiça do Trabalho. De lá, caso seja aprovado, vai para o órgão especial do TST. Depois, para o Conselho Nacional de Justiça, em sendo aprovado, retorna ao órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho e depois vai para o Congresso e se torna, então, um projeto de lei, já que a iniciativa do projeto de lei é do Tribunal Superior do Trabalho. Esse outro que nós temos, que é o 5549, que está criando 5 varas do trabalho, já é um projeto de lei. Ele já passou por todo esse trâmite e está, neste momento, na Câmara Federal. Passou por 3 comissões, está na última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Se tudo correr bem agora, nessa quarta-feira, estará pautado e o próximo passo será, então, plenário. Depois do plenário, vai, então, para o Senado Federal e no Senado Federal nós temos uma comissão apenas e, em seguida, plenário. Agora, temos que lembrar que este é um ano eleitoral, onde o ano está curto. Teremos que fazer tudo isso antes do segundo semestre, porque se isso não acontecer no primeiro semestre, dificilmente ocorrerá no segundo, em face das eleições. Esse projeto de lei que já está no Congresso, quanto tempo esse trâmite de passar nos conselhos, no Conselho Nacional de Justiça, até chegar lá, qual é o trâmite? Se você colocar em condições normais de temperatura e pressão, nós teríamos, hoje, colocando como calendário, você teria todo o primeiro semestre de um ano nos conselhos, Conselho Superior de Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, e depois em torno de um ano no Congresso. Eles cairiam no segundo semestre no Congresso, andaria todo o segundo semestre e mais metade do outro ano. Mas isso em condições normais de temperatura e pressão. As coisas não ocorrem dessa forma.
eventualmente você pode ter, esse seria o tempo mínimo, 1 ano e meio, mas você pode ter 2, 3 anos, isso varia muito, são muitas conjuminações, muitas intercorrências para que acelere ou desacelere um processo. Diretor, dentro desse trabalho de tramitação, recentemente estiveram em Mato Grosso técnicos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O que eles vieram fazer aqui? Temos que retornar ao tempo. Nós tivemos uma experiência desagradável ano passado, que nós pedimos 2 cargos de desembargadores, e quando passou pelas equipes técnicas, e quando chegou no Conselho Nacional de Justiça, não passou pelas equipes técnicas, e o projeto então foi arquivado. A partir daí, nós decidimos então mudar a estratégia, ou melhor, ser mais contundente na estratégia. Então, a partir do momento que você protocola um projeto, um anteprojeto, você não pode querer ou esperar que ele caminhe naturalmente, sem você estar diariamente acompanhado. Então, é aquela coisa, né, o olho do dono que engorda o boi. Nós temos que estar presentes diuturnamente, todo mês, semanalmente em Brasília, acompanhando. Então, caiu na primeira equipe técnica, você vai lá, conversa, esclarece a dúvida, se coloca à disposição. Tá? Neste ano, nós resolvemos inovar. Foi uma sugestão do desembargador Osmar Couto, em acordo com o ministro Guilherme Caputo Bastos, vamos mostrar aos técnicos a realidade do Mato Grosso. Porque uma coisa é você escrever lá que Mato Grosso cresce, a cidade, por exemplo, cresce 22% ao ano, que é o caso de Nova Mutum. Outra coisa muito diferente é a pessoa vir e conhecer em loco. Lembrando que esses técnicos estão em Brasília. Brasília, Conselho Superior de Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, não tem vara do trabalho. Então, eles não conhecem uma realidade de vara do trabalho, é uma realidade palpável. Ele conhece uma realidade à distância. Mas essas visitas não são rotina desses técnicos? Não, nunca foi. É a primeira vez, de forma inédita. Os técnicos até agora estão até preocupados, porque, eventualmente, os outros tribunais poderão também solicitar, por exemplo, o caso do Amazonas, o caso do Pará, que tem uma realidade completamente distinta. Enquanto o São Paulo, a realidade é populacional, a quantidade de processos por habitante, a quantidade de processos que são protocolados todos os dias, nessas outros estados enormes, como é o caso de Mato Grosso, com 900 mil km², que cabem aqui 3 países da Europa, neste caso você tem que mostrar para ele que a realidade é o quê? A realidade de distância. Então nós trouxemos 2 técnicos do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, colocamos eles numa van aqui em Cuiabá, saímos com ele, antes levamos eles para almoçar num bom restaurante e depois pegamos a estrada. Um bom peixe. Um bom peixe e depois pegamos a estrada. E andamos então os primeiros 300, 350 quilômetros de estrada. E estrada de asfalto ainda, né? Mas eles viram, por exemplo, filas de caminhões, filas e mais filas de caminhões. Eles viram a pujança do plantio ao longo das estradas e depois fomos recepcionados pelas autoridades locais. E onde ficou patente para eles que os municípios querem a vara do trabalho. Que não é um pedido do tribunal, é um pedido da sociedade. E isso tem que ficar muito claro. O parecer deles, eu falei isso com os técnicos na volta, mexe com pessoas. Mais do que isso. Quando uma vara do trabalho é indeferida, há uma frustração na sociedade local. Para o tribunal, não houve a vara do trabalho. Agora, para a sociedade local é muito frustrante isso. E onde que eles estiveram? Eles estiveram em Nova Mutum, na ida já teve comigo em Nova Mutum, onde nós fomos recepcionados, muito bem recepcionados pelo prefeito, autoridades locais, presidente da Câmara. Fizemos uma visita a um dos maiores empregadores da região, que é um frigorífico de suínos. Ficaram encantados com o que viram, a quantidade de... Só esse frigorífico, quase 1.000 pessoas empregadas, empregos diretos, né? Não estamos nem falando do indireto, que é 3 por 1, só seriam 4.000 pessoas, 4.000 trabalhadores. Depois fomos pernoitar em Lucas de Rio Verde e no sábado tivemos, então, algo extremamente intenso na cidade de Lucas de Rio Verde, vendo toda a pujança daquela cidade, que cresce também aos olhos vistos, e também fizemos 2 visitas a 2 grandes empregadores da região. Então, um dos empregadores, por exemplo, está previsto empregar em torno de 5.000 pessoas em emprego direto. Maior planta de frigorífico da América Latina. Então, as pessoas não têm ideia de uma cidade do interior do Mato Grosso, com a maior planta de frigorífico da América Latina, com 5.000 empregos abertos, sem pessoas para colocar.
tá? Faltando gente, importando pessoas do Brasil todo, crescendo 20% ao ano, IDH de mais de 0,8, de 0,8, acima de 0,8. Então, os técnicos ficaram encantados e abismados. Então, aquele objetivo que nós tínhamos de pegar os dados que constam no documento formal, frio, eles se transformaram vivos na cabeça e na mente dos técnicos. Eles levaram, então, essa impressão. E nós retornamos, então, no próprio sábado, no período da tarde, novamente a Mutum, agora com a comitiva mais ampliada, com o presidente, o vice-presidente, que também estava junto, e mais alguns diretores, secretário-geral da presidência, o secretário de planejamento, todos, e novamente fizemos uma visita à nova Mutum, agora com a comitiva mais ampliada. Eles já voltaram, os técnicos já voltaram entre as duas cidades de avião, que é para poder ver por cima, então, todo o chapadão plantado de soja, de girassol, de algodão. Então, eles puderam ter uma visão também de cima como é. Depois, finalzinho da tarde, retornamos para Cuiabá. Uma desistiu de voltar de avião, o outro voltou de avião, aqui desistiu, nós chegamos aqui por volta de 10 horas da noite. Diretor, tanto para esses cinco varas que já está no Congresso Nacional, quanto esse pedido novo agora de 7 varas, é preciso juízes, é preciso servidores, já há previsão de realização de concurso público, mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o Trabalho em Revista, que hoje trata da criação de novas varas trabalhistas em Mato Grosso. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o diretor-geral do TRT de Mato Grosso, Hércio Lins. Diretor, para fazer uma vara do trabalho funcionar, é preciso de juízes e de servidores. Já há previsão de concurso público? Sim, Alina, nós temos um concurso público em andamento. Esse concurso público foi realizado para 2 anos, depois prorrogado, e ele vence em julho do ano que vem. Mas nós teremos, em todas essas aprovações ocorrerem, nós teremos aí 100, 200 cargos para serem providos. Então nós teremos que fazer um novo concurso público. Então a ideia é começar agora no segundo semestre, montar a comissão, fazer a contratação, e se tudo correr bem, no primeiro semestre do ano que vem, teríamos então o nosso concurso público, com uma novidade. Nós vamos regionalizar o concurso. Porque hoje nós temos um grande problema, a pessoa passa no concurso público, ela é lá de São Paulo, sempre viveu na capital, aí chega aqui e vai tomar posse em São Félix do Araguaia. Vira um Deus nos acuda, a pessoa leva um choque cultural imenso em São Félix, em Juína, nessas cidades mais extremadas. E leva um choque imenso, com o tempo essas pessoas acabam indo embora, ou há uma pressão enorme para voltar, para vir para a capital, ou ser mandado para outro estado, pressão de todas as formas. Então nós vamos regionalizar o concurso, a ideia é dividir em 5 regiões, 4 regiões extremas e uma região central, de modo que a pessoa faça o concurso dizendo qual a região que ela quer. Isso vai fazer com que tenhamos então uma fixação das pessoas e não uma rotatividade como está havendo neste momento. Os primeiros colocados do concurso, quase todos já foram embora. Nós estamos já na segunda, terceira leva do concurso. Então, e a regionalização tem um outro aspecto interessante. Muita gente da região vai fazer o concurso. E tem muita gente boa nessas regiões vivendo. Nós tivemos agora recentemente um rapaz que tomou posse no dia 20, dia 2, ele tomou posse. Dia 2 de março. 2 de março ele tomou posse. 2 dias depois ele já estava na vara do trabalho. Ele tomou posse em Alta Floresta e ele é de co-líder. Olha que coisa fantástica. Então nós não vamos, essa pessoa vai, o presidente costuma dizer, tem muita gente que toma posse e só vem o corpo.
e não vem a mente. Neste caso, nós temos certeza que estará o corpo, a mente, o coração da pessoa, porque ele está a 150 km de casa. Então, na hora de fazer a inscrição para o concurso, a pessoa já vai fazer a opção. Vai fazer a opção e ele vai concorrer naquela região. Você falou em cerca de 200 vagas. 200 vagas para servidor ou já incluindo magistrados? Nós estamos colocando, vamos fazer as contas aqui. Nós temos 62 cargos caminhando entre juízes e servidores no projeto de lei das 5 varas. Depois nós teremos aí mais das 7, são 70, 80, em torno de 100 cargos das 7. Então nós temos já 162. E nós temos um projeto de lei que pouca gente conhece, um anteprojeto de lei, que nós pedimos 192 cargos para atender a resolução 53 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. A área técnica do Conselho reduziu para 76. Nós pedimos uma reconsideração, fizemos um abatimento das 5 varas que já estavam caminhando em 62 e estamos pedindo 130. Mas vamos pegar num pessimismo. Se for só os 76 aprovados, nós estaríamos falando já em 162, 230, 240 cargos de plano entre magistrados e servidores. Cada vara do trabalho é um magistrado. E, via de regra, também nós temos um juiz auxiliar em cada vara do trabalho criada. E servidores? Cada vara dessa, a previsão é de quantos servidores? Ela segue a resolução 53, então nós temos o máximo e o mínimo de lotação. Ele vai variar entre 8 a 10 servidores, dependendo do movimento processual. Esse pedido de cargos, específico para cargos, o senhor disse que é um anteprojeto. Então significa que ele ainda não chegou no Congresso Nacional. Onde ele está? Ele está, neste momento, no Conselho Superior de Justiça do Trabalho, na fase final, já com o relator ministro Dall'Asen. Nós fizemos pedido de 193, a área técnica opinou por 76, o ministro Dall'Asen, de modo assim, bastante parcimonioso, abriu para que nós pudéssemos manifestar antes da decisão dele. Nós, então, reiteramos o pedido de 192, só fizemos um abatimento de 62 cargos das 5 varas que estão caminhando no Congresso. Com isso, baixou para 130. E ele, então, retornou para a técnica opinar. Eu estive lá no início de março, conversei com o assessor do ministro Dall'Asen, estive nas áreas técnicas, eles estão apreciando e nós vamos tentar ainda, se for possível, pautá-lo para a próxima reunião do Conselho. Estava inicialmente previsto para dia 25 de março, tive notícias não confirmadas ainda, de que ela foi transferida para o início de abril. Isso para nós é muito bom, porque dá tempo então do nosso anteprojeto chegar. Se aprovado no Conselho Superior de Justiça do Trabalho, ele vai então para o Conselho Nacional de Justiça, onde a tramitação é bastante rápida, em torno de 40, 60 dias, não mais que isso. Se tudo correr bem, então em julho estará no Congresso Nacional. Diretor, o senhor faz parte de uma nova administração na Justiça do Trabalho de Mato Grosso, que tomou posse agora em janeiro deste ano, então tem 2 anos aí pela frente. E entre as primeiras medidas, essa administração tem visitado, feito um estradeiro trabalhista, visitando as varas. Onde vocês já foram, o que vocês estão encontrando nessas varas do interior do estado? Vamos fazer uma homenagem antes disso. A ideia do estradeiro, ela já aconteceu na administração do Dr. Roberto Benatar. Na época, ele fez o estradeiro e ele comentou com o nosso presidente que ele deveria ter feito o estradeiro mais no início da gestão. Então, o nosso presidente, através da sugestão do Dr. Benatar, no momento que ele manifestou que talvez fosse interessante conhecer a realidade já de início, então o nosso presidente, dinâmico como sempre, já colocou o estradeiro no início da gestão. Então nós já abrimos janeiro fazendo estradeiro. Janeiro, fevereiro, março, deveríamos estar terminando o estradeiro em maio, mais ou menos, terminamos o estradeiro visitando todas as varas do trabalho. E não é uma visita só, porque nós deslocamos com toda a administração. Então vai o diretor-geral, o secretário-geral da presidência, secretário de planejamento, de informática, patrimônio e logística, e lá nós ouvimos, então, diretamente as pessoas, sem filtro nenhum. E é aberto, as pessoas têm toda a liberdade de manifestar. E podem, inclusive, chamar a parte, manifestar, colocar. Tem sido, assim, muito interessante. Particularmente, eu já conhecia todas as varas do trabalho. Então, eu estou retornando. O presidente, no caso, ele vai retornar 2 vezes. Porque, além de ter o estradeiro, ele retorna como corregedor em cada uma dessas varas. Então, o presidente, este ano, visitará cada vara do trabalho, no mínimo, 2 vezes. Isso é importante. Nós temos que diminuir o fosso entre as varas do trabalho e o tribunal. Não podemos continuar
Lá no passado tinha isso, hoje já não é assim mais, mas tinha assim, Casa Grande e Senzala. Nós não podemos continuar, temos que diminuir esse esforço. Então hoje, quando você chega numa vara do trabalho do interior, você tem os mesmos mobiliários, por exemplo, que tem na capital. As condições de trabalho são as mesmas, exceto naqueles locais onde a gente ainda não construiu. Jaciara, Água Boa e São Félix do Araguaia. Mas estão muito bem instalados. No caso de Água Boa, este ano estaremos construindo. E o que vocês têm ouvido? Porque o senhor disse que vocês estão indo ouvir. O que vocês têm ouvido? Olha, mais do que ouvir, o grande pulo do gato de qualquer administração é transformar sonhos em realidade. É executar. Então nós vamos, ouvimos, e, obviamente, tem muitas solicitações, muitos pedidos. O principal deles são os servidores. O pedido principal é a falta de servidores nas varas do trabalho do interior. Isso é um pedido recorrente. Mas também temos problemas estruturais que precisam ser resolvidos, mobiliário, eventualmente. Tudo isso é anotado e nós assumimos um compromisso lá de que vamos resolver os problemas dentro de uma ordem de prioridade, mas vamos resolver. Temos ouvido das pessoas, pelo menos até agora, eles estão elogiando essa forma de administrar. Até porque o presidente ele mantém canal direto com qualquer servidor e qualquer pessoa da sociedade. O Fale com o Presidente está no site e quando você manda um e-mail, ele cai direto para o presidente e ele responde direto para você. Então o presidente tem esta forma de administrar, que é essa forma participativa, essa forma direta. Por enquanto, a gente tem ouvido elogio, mas eu tenho dito aos meus diretores, à administração como todo, o seguinte: os elogios estão aí, mas nós não podemos deitar em berço esplêndido. Nós precisamos agora executar. E aí vem a fase mais difícil, porque eventualmente para executar você precisa licitar, então você atrasa, ou você não tem orçamento disponível, portanto fica frustrado, mas nós vamos ter que, ouvindo, fazer acontecer, que é a parte de execução. Senão fica apenas como sonho. Diretor, para a gente encerrar, também a nova administração tomou uma medida que causou impacto para advogados, servidores, magistrados, partes, que foi a mudança de horário. O tribunal passou a funcionar desde o dia 7 de janeiro, das 7h30 da manhã até as 2h30 da tarde. Como é que já estão sendo feitas as primeiras avaliações? Você já tem resultados? Como é que está essa questão do novo horário na Justiça do Trabalho de Mato Grosso? Medida ousada e acertada. Estou há 17 anos na Justiça do Trabalho e sempre ouvi da necessidade da inversão de horário. Quer porque Cuiabá é muito quente no período da tarde, complicadíssimo, e isso já ocorre, por exemplo, no Pará, no Amazonas, que há muito tempo já inverteram o horário. E quer, no nosso caso específico, que nós temos um agravante. A partir das 17h30 até 19h30, nós temos um horário de pico no consumo de energia, onde a energia aumenta 653%. Então, esta inversão vai proporcionar ao tribunal economizar em torno de R$238 mil por ano. Pode não parecer nada, mas R$238 mil por ano é metade do orçamento da informática, que nós temos para aplicar na informática. E nós temos, por exemplo, computadores de 5, 6 anos atrás ainda rodando. Nós precisamos melhorar esse parque. Mas esse dinheiro economizado, que nós queremos com ele, é melhorar as condições dos locais de trabalho. Nós precisamos da manutenção predial. Este prédio da Justiça do Trabalho, Complexo Trabalhista, tem 4 para 5 anos e nunca fizemos uma manutenção predial. Portanto, nós temos problema de goteiro. O prédio é muito bonito, mas tem problema de goteiro. Temos que fazer manutenção no ar-condicionado. Temos uma série de intervenção. Neste momento, nós temos 18 projetos de intervenção aqui no prédio do Complexo Trabalhista, que nós estamos chamando de choque de ordem. Nós vamos, então, melhorar os ambientes de trabalho e trazer com isso qualidade de vida. Quer seja por trabalhar de manhã, quer seja por economia proporcionada, que vai permitir intervenções não apenas no prédio da capital, mas em todos os prédios do interior. E outras medidas também são tomadas. Quando nós temos escassez de recursos, nós temos duas alternativas. Ou nós economizamos, ou nós batemos nas portas de Brasília pedindo mais dinheiro. Bater as portas de Brasília pedindo mais dinheiro, todo mundo faz. Pode eventualmente dar certo. Agora, nós podemos fazer a lição de casa, que é economizar recursos. No caso dos servidores, por exemplo, o índice de satisfação é muito alto. Desde o início eles foram a favor. Nós tínhamos 70% no início de pessoas querendo a inversão do horário. Depois que nós invertemos o horário, esse índice de satisfação pulou para 92%.
em recente pesquisa feita pela Associação dos Servidores. Os juízes, no início, também estavam reticentes em relação à medida, mas hoje a gente tem notado já uma acomodação. Existe varas do trabalho, por exemplo, né, que estão conseguindo terminar tranquilamente suas audiências 1h da tarde. Começa às 8h, 1h da tarde terminou, qualidade de vida para todo mundo. 2h30, 3 horas, todo mundo já foi embora para casa, vai fazer outra coisa, vai na academia, vai no shopping, vai ter uma segunda atividade. E no caso dos advogados? Os advogados têm sido, no início, eles foram radicalmente contra, mas hoje, conversando com os advogados de modo pontual, nós já notamos que isso tem mudado. Alguns advogados, por exemplo, estão assim muito contentes com a inversão do horário. Eles têm uma reclamação que eu acho que é interessante para a gente poder tentar junto encontrar uma solução. Ele disse, seria bom que todo o judiciário invertesse, para que a gente pudesse de manhã dedicar ao judiciário e à tarde dedicamos aos nossos escritórios. Então, isso é importante. Então, o presidente já fez visitas à Justiça Federal para sugerir à Justiça Federal essa inversão de horário, foi muito bem recebido e parece que os estudos estão em andamento. Já fez visita ao Tribunal de Justiça do Estado, também sugerindo a inversão, apresentando todo o nosso estudo de economia, de qualidade de vida. Se houvesse inversão, eu acredito que fica equacionado. Agora, nós temos também que levar em conta que os advogados estão muito especializados. Aquele que atua na justiça trabalhista nem sempre atua na justiça comum ou na justiça federal. Ele atua, e os escritórios são plurais, não é apenas um advogado, o escritório tem 2, 3, 4, 5 advogados, são bancas. Eu acredito que essa resistência estará superada ao longo do tempo com a qualidade de serviços prestados. E lembrando que em dezembro nós vamos reavaliar, vamos colocar isso novamente em avaliação para sabermos se continuamos ou não. Hércio Lins, diretor-geral do TRT de Mato Grosso, obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. E você pode rever esta entrevista a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. O assunto da nossa próxima entrevista pode ser sugerido por você. Estamos aguardando o seu e-mail no endereço eletrônico que está agora no vídeo. Obrigada e até o próximo programa.